Olá, mulheres da mesa, tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Lena Santos, sou especialista em bem-estar feminino e toda terça-feira eu trago um pouquinho aqui sobre autocuidado para vocês. Semana passada eu não consegui, trazer um conteúdo aqui, peço perdão, mas essa semana eu creio que vai ser especial porque é algo que o Senhor já vem falando comigo desde sábado. Eu fui num evento, que teve uma roda de conversa de Setembro Amarelo, que foi um mês, muito significativo. Eu gosto muito desse mês, até por conta, da representatividade do valor à vida que tem esse mês. Eu gosto muito e isso me trouxe várias reflexões, vários insights. E uma das minhas palavras até lá, eu tratei sobre a gente cuidar de cada área da nossa vida como plantinhas. E tem vezes que a gente realmente precisa dar mais atenção a algumas áreas, outras a gente acaba negligenciando um pouquinho, mas que a gente comece a tentar direcionar a atenção, porque assim como as plantas, a nossa vida ela não é estática, né? Ela está em constante transformação, em constante mudança e a gente precisa entender que também cuidar da nossa vida de forma direcionada, personalizada, assim como as plantas, Umas gostam e precisam de mais atenção, que sejam regadas todos os dias, que sejam colocadas no sol diariamente. Outras não gostam, outras precisam de um tempinho sem água, precisam ficar dentro de casa, não se expor ao sol. Enfim, tem momentos da nossa vida que a gente vai cuidar mais de uma área, menos de outra, e a gente precisa entender cada momento que a gente está vivendo. E quando a gente traz essa autoconsciência, esse autoconhecimento, as coisas se tornam mais leves. Por mais que a vida não seja linear, e a gente não consiga ter todas as áreas da nossa vida bem estabelecidas sempre, a gente precisa começar a olhar para aquilo que não está ainda desenvolvido na nossa vida, para que a gente possa dar um direcionamento, cuidar dela de forma direcionada. Muitas das vezes a gente dá muita atenção ao trabalho e tá deixando de cuidar dos filhos, e às vezes os filhos naquele momento são algo que demanda de mais atenção sua. Às vezes a gente está cuidando demais dos filhos e até deixando de que eles criem a própria dependência deles e deixando o trabalho um pouquinho de lado. Às vezes a gente tá no momento de estudos, tá estudando muito e aí se envolve com muitos projetos e acaba não cuidando da nossa parte sentimental, se tem um relacionamento. Se você não tem também, a gente precisa cuidar dessa área. A Bíblia fala que não é bom que o homem ande só, e isso no sentido também da mulher. É bom que a gente tenha um companheiro, é bom que a gente tenha um parceiro, porque se um cai, o outro levanta. Então a gente também precisa cuidar dessa área. Eu sei que no mundo que a gente vive, da mulher ser tão dependente financeiramente, correr atrás, às vezes a gente coloca isso como um segundo plano, e não é só sobre ter alguém que a gente consiga também ver como um provedor, mas como alguém que a gente tenha como parceiro, companheiro de vida. Então, é muito importante que a gente também cuide da nossa área sentimental, dos nossos amores, da nossa família, da nossa fé, da nossa vida espiritual, do nosso trabalho também. Às vezes, muitas das vezes, a gente dá muita atenção para algo e acaba negligenciando outras áreas, outras plantinhas. E é basicamente isso que eu queria trazer, que a gente consiga olhar
todas as plantinhas da nossa área e direcionar a nossa atenção de forma que elas precisam, da forma que elas precisam, entendendo o nosso momento, como a gente consegue cuidar delas também, mas que a gente consiga visualizar todas essas plantinhas, colocar elas em vasos especiais e entender como que a gente pode cuidar de cada uma delas. Não somente a gente ter aquilo, mas também cuidar daquilo de forma específica. Não somente tá tendo um momento de muito trabalho, ou um momento de muita familiar, ou um momento de muita fé e ministério, mas que a gente consiga ter tudo isso e cuidar de cada coisa no seu tempo, da sua forma, no seu modo e se respeitando também, se olhando, entendendo que você também é uma plantinha que precisa ser cuidada e você também precisa do seu tempo, precisa ser regada, precisa ser olhada com carinho todos os dias. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para você e que você comece a olhar cada plantinha da sua vida de forma especial e específica e cuidar dela da forma que ela merece. Um beijo grande, fiquem com Deus, até semana que vem.